Guandu 2, canalização de rios, reforma. As medidas anunciadas resolvem. O correto é tratar o esgoto das cidades de Queimados e de Japeri. E a água? Quem confia? O único laudo de geosmina disponível já tem mais de 2 semanas. Eu diria que a primeira coisa que a SEDAI deveria ter feito é tratar o consumidor com respeito. Falta transparência na água, na SEDAI e em quem fiscaliza. A Agenersa, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio, se negou a fornecer as informações enviadas pela companhia na última quarta-feira. Mudança nas barcas de Paquetá. Ficou decidida a inclusão de mais 2 horários nos fins de semana. A polícia procura o bandido que matou um policial militar na Praça da Bandeira. Tarde de tiroteio no Largo da Carioca. Fúria e falta de educação no trânsito do Rio. Morre o jornalista Sérgio Noronha. E a rodada do Campeonato Carioca. Sexta-feira, 24 de janeiro, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. Já faz 3 semanas que os moradores do Rio estão tendo que beber água com cheiro e gosto diferentes. Mas encontrar dados sobre a qualidade da água que chega às bicas, olha, é um desafio. O único laudo disponível sobre geosmina teve amostras coletadas há mais de 2 semanas. Nesse cenário, como confiar? Falta transparência na água que sai das torneiras e também nas informações sobre a qualidade dela. Uma portaria do Ministério da Saúde de 2017 prevê os parâmetros que devem ser analisados para determinar a potabilidade da água, entre eles gosto e odor, cor, turbidez, pH e a presença ou não de toxinas. Essas informações devem ser coletadas na saída do tratamento da água e ao longo da rede de distribuição, e no caso, são de responsabilidade da SEDAI. Depois, quando a água chega às residências, o Ministério da Saúde prevê que a Vigilância Sanitária Municipal que deve avaliar indicadores como turbidez e presença de micro-organismos. O RJ foi atrás desses indicadores. No site da SEDAI é possível encontrar os dados coletados esse ano. Nos relatórios, todos os parâmetros analisados estão dentro das faixas recomendadas ao consumo. Mas entre as tabelas disponíveis no site, não é possível encontrar as avaliações sobre o gosto e o odor da água. A SEDAI disponibilizou também informações sobre a concentração de geosmina na água, só que os únicos dados disponíveis são do dia 8 de janeiro, há mais de 2 semanas. Para esse professor da UFRJ, os dados mostram que a substância veio dos afluentes do rio Guandu, que são poluídos. A SEDAI também tem, pelo fato de distribuir essa água, que monitorar em pontos estratégicos do sistema de distribuição essa mesma qualidade de água, não mais pelo mesmo elenco de parâmetros, porém por um elenco mais limitado e de acordo com uma determinada frequência e duração também. Já a Vigilância Sanitária divulgou em seu site a avaliação realizada na primeira quinzena do ano. Ela mostra turbidez na água que chegou às residências em 29 endereços. No entanto, constatou a presença de bactéria apenas na água coletada em um endereço em Paciência, na zona oeste do Rio. Por isso, a vigilância considerou que a água está própria para o consumo da população. A falta de transparência sobre a qualidade da água atinge também quem deveria fiscalizar a SEDAI. O RJ pediu, mas a Agenersa, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio, se negou a fornecer as informações enviadas pela companhia na última quarta-feira. Alegou que elas estão em meio a um processo e que só é possível obter esses dados via Lei de Acesso à Informação. Na lei, o órgão público tem até 20 dias, prorrogáveis por mais 10 para responder um pedido. Na busca por informações sobre a água, o Ministério Público instaurou um inquérito para apurar os possíveis danos morais e materiais coletivos causados pela falha na prestação de serviço da SEDAI. E deu prazo de 3 dias para que a companhia explique algumas questões, como as causas do problema, que medidas foram tomadas para o restabelecimento do serviço, previsão do retorno regular do fornecimento de água e número de reclamações registradas no saque da empresa e no PROCON. Para esse professor, transparência é importante nos dados sobre a qualidade da água.
É uma exigência da mesma portaria e, obviamente, quanto mais divulgadas essas informações forem, mais publicizadas essas informações forem, menor dúvida haverá a população de ter, sob o ponto de vista de uma maior ou menor confiança à qualidade da água que consome. O governo anunciou obras no sistema Guandu, mas especialistas contestam os investimentos previstos. Já são mais de 20 dias de uma crise que pôs a dúvida na população. Qual a qualidade da água que está chegando em casa? Para esse engenheiro de recursos hídricos e professor da UFRJ, o gerenciamento desse problema pontual já começou errado. E a primeira coisa que a SEDAI deveria ter feito é tratar o consumidor com respeito. A primeira notícia de que haveria algum inconveniente ao consumidor deveria ter sido esclarecida via imprensa para toda a população consumidora. Ontem teve início o tratamento da água com carvão ativado e pulverizado para tratar a geosmina, a substância liberada por algas que a SEDAI diz ser o motivo da alteração do sabor e do cheiro da água. O carvão está sendo lançado na entrada do sistema, uma nova operação que passa a ser fixa. Como medida emergencial, o professor acha correto, mas diz que o uso convencional do carvão nas empresas de saneamento é outro. A solução fixa de carvão é nos filtros, é no final do tratamento. A última etapa do tratamento são filtragens. Eu creio que a SEDAI fez no início por questões emergenciais. Como medida de médio prazo, foi anunciada pela SEDAI a transposição dos rios poluídos que chegam na entrada da estação. Mas, para o engenheiro, a função da SEDAI é outra. Eu não vejo a estação do Guandu como um problema que precisamos emergencialmente correr lá para socorrê-los. O problema central é que tem uma proliferação de algas constante na boca da estação e que isso deveria ser combatido. Como é que se corrige isso? O correto é tratar o esgoto das cidades de Queimados e de Japeri. Se fizesse isso, que é a função primordial, é a função institucional da SEDAI, não teria boom de alga. E não é só a população que está cobrando respostas da SEDAI para a crise da geosmina na água. A gente fala com o Danilo Vieira ao vivo. Oi, Danilo, boa noite para você. A Justiça do Rio também quer que a companhia preste esclarecimentos sobre a qualidade da água, né? É isso, Ana Luísa. A Justiça também quer explicações. A segunda vara empresarial determinou que a SEDAI apresente imediatamente o plano de monitoramento e avaliação da potabilidade da água e da rede de distribuição. Na verdade, a SEDAI já deveria ter esse plano pronto, porque em junho do ano passado ela foi condenada numa ação movida pelo Ministério Público, que mostrou que entre 2009 e 2014, durante alguns períodos, a potabilidade da água fornecida pela SEDAI era menor do que os parâmetros determinados pelo Ministério da Saúde. A SEDAI recorreu, mas agora, diante dessa nova crise, o Ministério Público acionou a Justiça e a Justiça determinou, então, que a SEDAI apresente imediatamente esse plano de monitoramento, Ana Luísa. Obrigada, Danilo, pelas informações. A gente fala agora sobre transporte. Depois dos protestos, o governo do estado entrou em acordo com a CCR e anunciou uma redução menor nos horários das barcas de Paquetá. Moradores de Paquetá fizeram protestos em frente ao Palácio Guanabara e também em frente à sede da Secretaria de Transportes em Copacabana. A mobilização foi contra a redução da grade de horários da linha que liga a ilha até a Praça 15, no centro do Rio, autorizada pela Justiça depois de um pedido da CCR, a concessionária que administra as barcas. A empresa alega prejuízos na concessão e diminuição no número de passageiros. A partir de amanhã, haverá uma redução de 25 para 12 viagens aos fins de semana. E nos dias úteis, em vez de 22 viagens, serão 15. Hoje, uma comissão de moradores de Paquetá se reuniu com o secretário estadual de Transportes, Delmo Pinho, para tentar um acordo. Na reunião, ficou decidida a inclusão de mais 2 horários nos fins de semana. Em vez do intervalo de 5 horas nas viagens de ida e volta de Paquetá à Praça 15, o intervalo foi reduzido para 2 horas. Nós conseguimos, então, implementar um acordo hoje, agora de tarde, o governo do estado, com o concessionário, de forma que se coloque um horário a mais num período de Paquetá, sábados e domingos. Eram 5 horas de intervalo, nós conseguimos encaixar uma barca no meio desse intervalo,
o que minora bastante os problemas. A concessionária também aceitou manter a viagem da Praça 15 até Paquetá sem passar por Cocotá, na Ilha do Governador, o que aumentaria o tempo de percurso em quase 1 hora. Acabou a triangulação, a barca é nova, a barca tem ar-condicionado. Essa barca vai operar todos os dias úteis da semana. Só no horário do almoço aqui entra mais ou menos uma barca de carga de passageiros bem maior. E nos fins de semana é uma outra grade. As grades são diferentes dos dias úteis da semana e fim de semana. É uma outra grade com operação mista com barcas maiores. A CCR disse agora, por telefone, que essas viagens extras serão temporárias e ocorrem pelos próximos 30 dias. Até lá, a empresa disse que vai tentar uma equação que equilibre as finanças. A polícia investiga a hipótese de execução para o assassinato do sargento Alexandre Ferrari na Praça da Bandeira. Ele é o 5º PM morto este ano no Rio. Estas imagens mostram o crime ontem por volta das 6 da tarde. O carro do policial está parado na rua Teixeira Soares quando uma moto se aproxima. O motoqueiro fica junto à janela e 17 segundos depois, o sargento abre a porta já baleado e cai no chão. Ele tenta correr enquanto o outro motorista, apavorado, também sai do carro e se joga na pista. O policial perde as forças e fica no asfalto. Ele foi levado ao Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu. O sargento Alexandre Ferrari tinha 48 anos e trabalhava no batalhão do Leblon. Ontem estava de folga. O Disque Denúncia lançou um cartaz em busca de pistas que levem à prisão do assassino. A recompensa é de R$5.000. E o incêndio que matou 3 crianças e deixou a mãe delas ferida em Paraty, olha, pode ter sido criminoso. A gente fala ao vivo com a Rose Gomes. Oi, Rose, boa noite para você. A polícia já tem algum suspeito? Boa noite, Ana. Tem sim. Inclusive, o suspeito foi localizado e levado para a delegacia de Paraty, onde está prestando esclarecimentos nesse momento. Então, a polícia já trabalha com o caso como um incêndio criminoso. Descartou qualquer outra hipótese, como, por exemplo, um curto-circuito. A polícia também quer ouvir a mãe das crianças, a mulher de 25 anos, única sobrevivente, que está internada num hospital e deve prestar depoimento aí nas próximas horas. Esse incêndio aconteceu por volta das 6h30 da manhã. Na casa estava a mulher com os 3 filhos com idades entre 4 e 7 anos. A mulher foi a única sobrevivente e o sepultamento dos irmãos está marcado para amanhã de manhã no cemitério municipal de Paraty. Ana. Uma tragédia. Obrigada, Rose. E tomou posse essa manhã o novo delegado da DH de Niterói. Alain Duarte assumiu no lugar da delegada Bárbara Lomba. A delegada Bárbara Lomba estava à frente da Delegacia de Homicídios havia 2 anos. Ela era responsável, entre outros, pelo inquérito que investiga a morte do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor de Lis, do PSD, que morreu em junho do ano passado. Nós fomos em todos os lugares onde tinha criminosos, não importa. Se havia policial envolvido em crime, nós fomos aos policiais envolvidos em crime, civis, militares, qualquer agente de segurança, não importa. Cometeu crime e tinha relação com homicídios, nós íamos apurar. Quem assume é o delegado Alain Duarte Lacerda. A gente vai conseguir dar conta do recado, aumentar a produtividade da delegacia e reduzir o índice de criminalidade. 3 pessoas foram baleadas hoje à tarde durante um assalto no centro do Rio. Testemunhas contaram que um policial militar de folga trocou tiros com um bandido que havia acabado de assaltar um idoso na saída de um banco no Largo da Carioca. O ladrão foi baleado e preso. 2 pessoas ficaram feridas de raspão. A polícia apreendeu uma arma e 2 celulares com o assaltante. A delegacia informou que ele estava foragido desde dezembro do ano passado, quando recebeu o indulto de Natal para deixar a cadeia e não voltou. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo com a Priscila Chagas e a despedida ao jornalista Sérgio Noronha e também como os times do Rio estão se preparando para a rodada do fim de semana. A gente mostra já já, agora 7h11. Olha a que ponto chegaram 2 motoristas que se desentenderam no viaduto de Benfica. O carro branco estava bloqueando a passagem. Aí o outro motorista joga o carro preto para cima dele, bate e tenta ir embora.
O motorista do carro branco parte para cima e bate também. Os dois, então, saem, ensaiam uma briga ali que acaba não acontecendo. O saldo desse momento de fúria no trânsito, os dois ficaram no prejuízo. A gente fala agora de futebol. Os times cariocas se preparam para a rodada do fim de semana. O início do Campeonato Carioca está sendo marcado por uma estratégia que tem funcionado para alguns dos times grandes, mas que para outros ainda não deu resultados. O uso constante dos jogadores da base. No encontro das equipes sub-20 na quarta, derrota para o Flamengo e o Vasco volta com o time principal para o jogo de amanhã contra o Boa Vista. O clube ainda não venceu na competição. O Botafogo apostou na mistura de reservas com garotos da base e não conseguiu nenhum ponto. A partida de domingo contra o Macaé, no Engenhão, vai marcar a estreia do time principal na temporada. O único clube grande que ganhou todos os jogos no Carioca foi o Fluminense. 2 jogos, 2 vitórias. E ainda tem reforço chegando para estrear no time. Hoje, no centro de treinamento, teve a apresentação de 2 novos jogadores. O volante Henrique, ex-Cruzeiro, e o meia uruguaio Michel Araújo. O Fluminense, líder do Grupo B ao lado de Volta Redonda e Madureira, busca o equilíbrio. Jogadores com passagens marcantes por outros clubes, dividindo espaço com as jovens promessas da base. Como o Miguel, de 16 anos, um dos destaques da vitória de ontem sobre a Portuguesa por 2-0. E no CT do Flamengo também teve a apresentação de um jogador jovem e que já se destacou em um outro clube, no Fluminense. Pedro, atacante, 22 anos. Treinou, mas ainda não está regularizado para enfrentar o Volta Redonda amanhã. O time ainda vai ser formado pelos meninos da Sub-20, que levaram o clube ao 2º lugar do Grupo A. É um sonho de criança, né? Vestir essa camisa profissionalmente e estou sendo realizado agora. Saber que consegui vencer e espero construir uma história linda aqui dentro do Flamengo. E a crônica esportiva está de luto. Morreu hoje no Rio, aos 87 anos, o jornalista Sérgio Noronha. Eu acho que quem joga bem... Um dos maiores nomes da crônica esportiva carioca, seu Nonô, como era carinhosamente conhecido, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. O comentarista esportivo sofria de Alzheimer e estava internado há 10 dias no Hospital Rio Laranjeiras após contrair uma pneumonia. Com passagens pela TV Globo, Sport TV, Band, Jornal do Brasil e rádios Globo e Tupi, Sérgio Noronha estava aposentado e morava no Retiro dos Artistas. O Sérgio Noronha é um amigo de muitos anos de futebol de praia e depois como jornalista do Jornal do Brasil, Rádio Globo, TV Globo, um jornalista esportivo eficiente, honesto, portanto um profissional exemplar. O agradecimento é muito grande por tudo aquilo que ele fez, não somente pelo jornalismo, mas por mim também. Está deixando saudade, porque poucos talentos eu vi nesses anos todos de profissão, igual o Sérgio Noronha. E a Priscila já está aqui com a gente. Priscila, boa noite para você. Como é que vai ficar o tempo agora de noite, hein? Oi, Luli, muito boa noite. Boa noite, gente. Vamos dar uma olhadinha na imagem de satélite, só para a gente ter uma ideia, porque a gente tinha muitas instabilidades sobre o nosso estado, mas aquele sistema de baixa pressão que trouxe essas instabilidades está girando e jogando todas as nuvens para cima. Por isso que ainda pode ter uma chuva mais forte ali nas regiões norte e noroeste. Aqui, gente, na região metropolitana, a gente tem uma chance muito pequena de chuva fraca e isolada, tanto hoje à noite quanto de madrugada. E eu chamo a atenção ainda para as temperaturas super amenas. Madrugada vai chegar aos 19 graus. Raridade em janeiro, né? Meio de janeiro, a gente estava falando isso ontem, que parece até que é outono já, gente, de tão fresquinho que tá. Agora, muita gente já tá, claro, querendo saber como é que tá o final de semana. Gente, amanhã, sábado, o dia pode começar com uma chuva muito isolada e fraca. O dia vai começar com mais nuvens no céu, mas ao longo do sábado o tempo vai abrir, o sol vai sair e vai fazer calor. Vai esquentar. Vai esquentar. E vai esquentando até terça-feira, gente. Domingão, de sol, segunda e terça também. E por que tem esse iconezinho de chuva, gente? Porque pode cair aquela pancada bem no fim do dia, aquela coisa a cara do verão. Faz calor, faz sol e dá aquela chuva no fim do dia. Mas aquela não é em pancada. todos os lugares, pode ser isoladamente. Exatamente, isolada. Cai aqui, não cai ali, mas pode ser mais forte, então o pessoal tem que ficar ligado.
Tá certo. Agora, Priscila, a gente encerra essa edição de hoje do RJ2 com o nascimento de um monte de tartaruguinhas na Barra da Tijuca. Uma imagem muito legal. Elas foram a sensação na areia da praia hoje à tarde. Muita gente chegou perto ali para fazer fotos. Os ovos já vinham sendo monitorados desde novembro por pesquisadores, né, Priscila, do projeto Aruanã, da Universidade Federal Fluminense e do projeto das praias da Bacia de Santos. Gente, os biólogos disseram que essas tartarugas devem ter deixado um ninho aqui no Rio quando estavam seguindo para o norte do estado. E aí presentearam a gente com isso daí, que lindo. Tomara que elas voltem. Tomara, muito fofo. Gente, o RJ termina aqui. Uma ótima noite, bom fim de semana e até segunda. Até segunda, gente. Tchau, tchau. Bom Sucesso. Oferecimento Presunto Sadia. No penúltimo capítulo. Simplesmente a mau caráter rasgou e roubou a fantasia da minha cunhada. Falando nela,